Família segundo a vontade de Deus. Sala de visita. Um encontro de compartilhamento sobre a oração do Pai Nosso na vida familiar. Olá, boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso Sala de Visitas. Nós estamos aqui com mais uma oportunidade incrível de falarmos sobre o tema família. Nós estamos aqui com a nossa convidada, a Adriana. Ela é psicóloga e também obreira aqui na nossa igreja. Seja muito bem-vinda, Adriana. Nós estamos muito felizes em te receber aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigada. É um prazer participar desse programa com vocês. Amém. Adriana, o nosso bate-papo aqui hoje é sobre o tema perdão, né? A gente vai falar um pouquinho da importância do perdão em família, né? Sim. E a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm essa compreensão do que é o perdão, como eu devo perdoar, por que eu devo perdoar. Eu queria que você começasse falando pra gente um pouquinho a respeito disso, sobre uma definição do que é o perdão, como explicar para as pessoas que não têm essa compreensão. Sim, boa noite, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Esse tema eu acho muito importante, falar sobre família. Sim. E falar também sobre o perdão, porque o perdão eu acredito que é o essencial em todos os lugares, na humanidade. Né? E como família, a definição de perdão, não existe, Cris, uma definição assim, prática. Até o dicionário, a Aurélio, vai dizer que perdão é o ato de arrepender-se, né? É o ato de pedir desculpas. Mas o perdão em si, para nós como cristãos, é muito mais além do que só pedir desculpas. O perdão em si, ele não é da terra. Ele é divino. Então, sendo o perdão divino, então é nas estruturas espirituais que vai acontecer esse perdão. Né? Não existe nenhuma literatura que fala assim sobre a origem do perdão, como aconteceu o perdão. Há um único lugar que é encontrado sobre o perdão é a Bíblia. O único lugar que fala sobre o perdão é a Bíblia. Né? O livro que fala sobre perdão é a Bíblia. Não existe, né, gente? Já procura, pode procurar, pode olhar, não tem assim, o perdão, sabe? Algum filósofo, ninguém que fala sobre isso, porque sendo o perdão é divino. Então não tem como, né, deixar uma definição fixa. Certo. Adriana, a gente sabe que aqui a gente está sempre falando do tanto que é importante nós termos um lar saudável. O quanto Sim. que às vezes é necessário a gente mudar os nossos hábitos para que aconteça isso dentro do nosso lar, para que a gente realmente tenha um lar estruturado. E como a gente está aqui falando sobre perdão, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho a respeito dos benefícios e os malefícios que o perdão traz dentro de casa. Porque, às vezes, muitas pessoas são pegas pelo fato de que perdoar ou desculpar um desconhecido ou alguém que não é tão próximo é um pouco mais fácil. Mas, talvez, dentro de casa, a gente nem tem tanto esse hábito de se policiar, de entender que a gente realmente precisa liberar perdão. Sim, e o perdão dentro dos nossos lares, no convívio familiar, é de suma importância todos os dias. Você tem um filho adolescente, você tem um marido, tem uma criança. O perdão dentro da família tem que virar um hábito. Certo. Tem que ter um hábito de perdoar para ter um bom convívio. Porque se você não perdoar, você precisa de acordar, você vai fazer um café. De que maneira você vai estruturar a sua família? Né? Você faz um almoço, ou você faz um café da manhã para os seus filhos, para o seu esposo, para sua casa, mas com ódio. Sim. Tem jeito? Com rancor, com mágoa. E a família que alimenta esse sentimento de ódio, de rancor, de culpa, né? Os filhos geralmente saem bem desestruturados. Sim. Né? A casa não é um lar assim gostoso, sabe? Que tem benefícios. E, Adriana, você tá falando até a respeito disso e eu me trouxe a memória aqui, que tipo assim, por exemplo, um lar onde as pessoas têm o hábito de se ferir, né? Um lar onde tem muita divergência entre as pessoas e naturalmente existe essa experiência da falta de perdão, eu percebo que é muito natural quando a pessoa está ferida, tudo que fala com ela também dói, né? Sim. Eu acho que seria interessante você falar um pouquinho a respeito disso, tipo assim, a responsabilidade que eu tenho
com o sentimento do outro. Porque talvez o meu orgulho em não perdoar ou até em não pedir perdão, ele causa dano no geral, né? Sim. Eu falo assim, quando eu não tenho consciência que a minha palavra pode ferir o outro, isso também traz algumas consequências para o nosso lar, né? Sim, então, dessa forma, as duas pessoas estão feridas. Sim. Né? Tanto aquela que não conseguiu perdoar e tanto aquela que não conseguiu pedir perdão também. Certo. Né? Igual você veio falar sobre o orgulho, na verdade, o perdão não fere a nossa carne. Sim. Sabe? Essa falta de perdão, aliás, né? E machucar não fere a nossa carne, o nosso corpo, a nossa carne. Onde que ele fere? A nossa alma. A alma é onde que ficam as nossas emoções, os sentimentos, né? Então, é interessante liberar o perdão. E, Cris, e também, como é uma coisa espiritual, a gente tem que pedir graça, sabe? Para poder estar liberando esse perdão e... porque na família tem que haver amor, compreensão. E o mais interessante nisso tudo, Cris, eu acho, é o respeito. O que significa a palavra respeito? Eu amo essa palavra, porque o respeito, significa ré. Começa com ré. Você dá ré, você dá um passo para trás e dá o espaço do outro. Na família, dentro da família, dentro do nosso lar, tem que acontecer isso. O respeito é isso, você dá ré, um passo para trás. Ré, respeito. Sabe, eu tenho que te respeitar, você tem que respeitar seu filho, você tem que respeitar seu marido. Ambos se respeitassem, porque existem as configurações familiares. Como, por exemplo, que a gente fala, o pai, a mãe, os filhos, mas existem famílias com só mãe e filho, existem famílias nucleares, famílias aumentadas, com que os avós, né, às vezes um avô ou uma avó tem que morar, né, que está idoso, não tem como. Então, existe vários tipos de famílias, nesse sentido. Né? Uma criança que mora com tios, ou de repente alguém vem morar. Então, aquela família extensa, onde todo mundo mora, todo mundo junto. Então, nesses lugares, nessas famílias, em todas as famílias, tem que haver o respeito. O respeito é isso, você dá ré, sabe? E respeitar o espaço do outro. E para que haja cura, para que haja libertação, para que haja cura precisa de amor. Né? Você falou sobre feridas, e feridas, né? Vamos dar um exemplo muito prático de ferida na pele, na carne. Sim. Essa ferida, quando existe uma ferida, tem que lavar essa ferida, tem que tratar essa ferida. Então, às vezes, tem uma casca, né? Às vezes a ferida deu uma casca por cima, mas por dentro ali tá suja, precisa de lavar, tá infectada. Então, é necessário, às vezes, até o uso de um bisturi, para que aquela pele seja arrancada e ali lavada com sabão e lavada. Então, nesse período, dói. Né? Então, essa pessoa ferida, tudo que é falado vai machucar. Na verdade, porque ela já está respingando sangue, ela já está ferida. Talvez nem seja as palavras, né? Igual você falou. Talvez aquela pessoa falar. Mas como a pessoa já está ferida, tudo que for falado vai machucá-la. Na verdade, ela precisa de um tratamento. Ela precisa de reconhecer que ela precisa de cura. Então, ela precisa de reconhecer que ela precisa de alguém para ajudar a conseguir tratar essa ferida. Porque quando há uma ferida exposta no corpo físico, a pessoa procura o médico, o enfermeiro faz ali a asepsia, né, do lugar. E quando é ferida na alma, precisa procurar também. Precisa procurar alguém, precisa procurar uma ajuda. Certo. Nós somos conhecedores da palavra e nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, né? Então, eu posso compreender que se eu não compreender o perdão de Jesus, eu não vou conseguir perdoar o próximo. Tipo assim, eu não vou conseguir ter essa prática do perdão na minha casa se eu realmente não compreender o que Jesus fez por mim? Sim. Se você não conseguir compreender o milagre da cruz, o que Jesus fez, o perdão que ele trouxe, que eu preciso, que é uma condição, eu preciso perdoar para ser perdoado, para eu ter minha salvação, se você não compreender isso, vai ser só como se fosse uma casca. Você vai conviver com aquilo, mas nunca perdoou. Eu gosto muito de meditar na mulher encurvada, 18 anos, né? E ela não olhava para cima, uma pessoa encurvada que olha para baixo. E ela ia à sinagoga é igreja. Então ela participava há 18 anos, até que Jesus entrou. Sabe? É como se fosse o perdão. Até que Jesus chegou, entrou e falou: filha, tu queres ser curada? Ele faz uma pergunta para ela. Verdade.
Tá? Ele pergunta a ela primeiro. Você entendeu? O respeito de Jesus, o espaço de Jesus. Você quer ser curada? Aí uma pergunta. Sim. Tá? Você quer ser curada? E ela respondeu. Você entende? Certo. Entendeu a questão do respeito, Sim. do espaço? Talvez se ela dissesse, não quero ser curado, quero ficar curvado para ser. E ele respeitaria. Verdade. E ela ia arrastar correntes, Isso. né? Arrastar, mas só que ela entendeu que ali, na igreja, talvez ali para ela seria um lugar de cura. Em algum momento ia chegar. E todos os finais de semana, aos sábados, né? Ela estava ali, na sinagoga, Verdade. junto com os outros. Ela não desistiu. Um dia o milagre chegou para ela. Verdade. Né? Porque Eu até, tipo assim, eu te fiz essa pergunta porque hoje a gente percebe que, infelizmente, tem pessoas completamente perdidas sem entender, tipo assim, a responsabilidade dela dentro de casa, sem ter esse compromisso afetivo mesmo, que seja entre marido e mulher, entre pai e filhos, mãe e filhos. Você vê que muitas das vezes tem família que está completamente bagunçada, Verdade. justamente por não compreender o que Jesus pode fazer. Sim, Né? verdade. Por isso que eu achei tão interessante a gente falar um pouquinho hoje sobre a importância do perdão, porque se as pessoas não compreenderem que elas precisam do perdão de Jesus, elas também não vão compreender a gravidade que é a falta de perdão entre relacionamento de pessoas, né? Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, abrangesse mais um pouquinho a respeito disso, das pessoas buscarem ajuda onde? Sabe? Começar Sim. por onde? A pessoa se encontra com o lar todo bagunçado, tá todo mundo ferido, aquele lá Sim. onde existe muita traição, e não tô falando aqui de traição, Sim. de relacionamento, mas eu falo assim, de falta de confiança Sim. mesmo, Certo. sabe? Essa pessoa, por onde que ela começa? Sim, ô Cris, nós vivemos um tempo onde que não existe hierarquias mais nos lares. Mas no céu existe hierarquias. Quando um homem perguntou, Jesus falou que Jesus era bom, falou, bom é quem? É Deus. Né? O pessoal pedia para ver o Pai. Então, existia uma hierarquia. Sim. Que no último momento, Jesus, Pai, se possível, passa de mim. Verdade. Mas, contudo, obedecendo a Deus. Hoje, essas hierarquias têm acabado. O marido é o sacerdote do lar. Nós somos ajudadoras. E vem os filhos. E, às vezes, o adolescente, os filhos, querem tomar o lugar da mãe, querem tomar o lugar do pai. E nós, enquanto pais, o que a gente tem feito, a maioria das vezes? Feito um trono para os filhos dentro dos lares. Tem pessoas que se endividam para fazer um aniversário e postar. Ao invés de fazer um quarto do bebê, eles fazem um mini-céu. Aquele quarto perfeito, chega um mini-céu, um céuzinho pro seu bebezinho que tá chegando. Só que os filhos não é isso que eles querem. Precisam de regras. Tudo tem regras. Nós, sabe, enquanto sociedade, somos seres de regras. Então, para começar essa questão do perdão, da cura, precisa de estruturar as famílias. Tá? Nossa, sabe que você falando aí agora? Olha pra você ver como que é impressionante, né? Eu tô aqui pensando como que entender o perdão de Jesus e ter o ato de perdoar te reposiciona. Né? Eu falo assim, você deu um exemplo da mulher encurvada e tipo assim, ela chegou numa posição, mas ela saiu em outra. E assim foram todos os milagres de cura que a gente vê na Bíblia. Ninguém nunca saiu da mesma forma que chegou. A cura, né? Precisa de uma posição. Né? E dentro das famílias, o que falta é isso. A gente está indo para um outro caminho, a busca do dinheiro, a busca e não o amor, o carinho, o cuidado, o estar junto. É tantas coisas que a gente coloca na agenda esquece da família em si. Você programa viagens, você trabalha para programar viagens, você trabalha para um carro novo, mas não trabalha para estruturar a sua família. Sabe? E a família é uma responsabilidade da gente. Verdade. É uma responsabilidade. Então, para que haja cura, para que haja libertação, liberdade, para que haja isso, a primeira família tem que posicionar e cada um, sabe? E tem o sistema patriarcal ainda, é o pai, é ali. Certo. Né? Você sabe, eu tenho família, tenho filhos, adolescente, e talvez
as pessoas não veem com bons olhos, mas eu trabalhava na prefeitura, né, concursada, e eu decidi deixar em prol da minha família. Se eu fosse olhar o dinheiro, eu estaria trabalhando. Mas o que Deus quer? A gente talvez nós não perguntamos sempre, Deus, o que o Senhor quer da minha família? Verdade. Se filho são herança, se a esposa é herança do marido, sabe? Se o casamento é uma instituição vinda do Senhor, e por que nós não cuidamos dela? Por que nós não abrimos mão de algo para abençoar a família? Entre o egoísmo, entre a altivez, e não olhar para si. Só que quando você forma uma família, a gente tem que deixar de ser imatura e ter uma maturidade. Porque agora não é mais criança, são Sim. pessoas adultas. E está existindo muita imaturidade, infantilidade dentro dos casamentos, onde pessoas têm endividados, pessoas não têm conseguido perdoar, pessoas não têm aberto mão para nada. E começa a ruína das famílias. Verdade. Vem a ruína das famílias. Até, tipo, igual, por exemplo, você deu o exemplo, né? O próprio exemplo seu, né? Sim. Que abriu mão de algo que financeiramente era muito bom, Sim. mas que você abriu mão por um bem maior, que era Sim. a sua família. E às vezes a gente vê que hoje, principalmente para nós mulheres, a gente entra às vezes numa competição de querer chegar lá e provar muitas coisas, provar que a gente consegue inúmeras coisas, principalmente quando diz no financeiro, a gente vê muitas mulheres disputando com o marido mesmo para que ela sobressaia. Só que às vezes essas pessoas não têm consciência de que talvez determinadas escolhas pensando no seu bem, no seu ego, isso também traz feridas para dentro de casa, né? Os filhos que às vezes precisam da presença e Sim. não do presente, isso traz muitas consequências, né, Adriana? Muitas consequências. Isso que você falou é muito interessante, porque não é marido e mulher, parece que foram dois concorrentes dentro da mesma, né, debaixo do mesmo teto, dois concorrentes ali e disputando, mas não é isso. Não é sobre isso, é sobre família, os propósitos juntos, sabe? Procurar a cura, o bem-estar, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Verdade. Sabe, o nosso lar é eterno. Então a gente esquece, às vezes nós esquecemos do que a Bíblia fala e voltamos para um caminho que aos nossos olhos parecem bom. Mas aqui é os olhos de Deus, não. Aonde acontece? Dentro da nossa igreja, famílias desestruturadas, casamentos sendo destruídos, criança com ideação suicídio, porque vê os pais, sente a falta com ideias, sabe? Então tem que ficar atenta aos adolescentes. Nós temos que ficar atenta à nossa família. E você dá tudo em si, o trabalho com a família. A família é um trabalho. É um trabalho. A gente acha que está tendo uma oportunidade muito grande de estar tendo um alinhamento mesmo, né? Entre famílias. A gente está aqui sempre conversando e a gente percebe, assim, que a família é algo tão precioso e às vezes até a nossa intenção é boa. Talvez a nossa intenção não é ruim, não. Talvez muitas coisas que a gente quer fazer, inclusive são coisas que a gente intitula como servir, né? Mas às vezes falta esse equilíbrio entre Sim. a necessidade da minha família com aquilo que eu acho que eu preciso fazer, né, Adriana? Sim, verdade. Nem sempre você estar dentro de uma igreja todos os dias, o dia inteiro, significa que você quer servir. Às vezes pode ser uma fuga de algo. Sim. Né, uma fuga de um casamento ruim, de um filho muito desobediente, de um uso de álcool e drogas dentro do lar. Então, tem coisas que a pessoa não parece boa, mas pode ser considerada uma fuga. Precisa de analisar Sim. o porquê. Eu quero servir a Deus, primeiro a Deus, depois família. Servir sua família é o servir. Trabalhar e cuidar da família é servir a Cristo. É servir, sabe? Porque Satanás luta muito contra as famílias, porque a família, os filhos, é a continuação da igreja na terra. Olha, a continuação, eu vim de uma família cristã, pai, mãe, tudo cristão, eu cresci na igreja, eu vim, meu marido, os meus filhos estão aqui. Olha, a continuação da igreja na terra. Se o Satanás vem, e, né, lógico que existem as brechas. Sim. Claro que existem as brechas. Ele vê uma brecha, ele vai entrar para destruir essa família, para acabar com a igreja na terra.
Família destruída. Quem vai querer? Se um filho, né, com um pai que não abençoa, fala palavras torpes, usa de violência física, violência psicológica, ele vai querer chamar Deus de pai? Ele não vai querer. Que é a referência que ele tem, né? A referência de pai tá ruim. Então, nós precisamos entender isso. O que de fato, né, o que de fato é uma família. Ô, Adriana, você falou a respeito das palavras, né? Que às vezes a pessoa não tem consciência do que a palavra pode causar, né? Eu queria que você falasse pra gente sobre isso. Como que eu consigo ressignificar as palavras? Tipo assim, qual a melhor maneira? Sabe? Tipo assim, às vezes eu vou ter momentos em que eu não tô legal. Verdade. Eu vou ter momentos que eu vou estar um pouquinho irada, chateado com algumas Sim. coisas. Porque nós temos isso, nós somos pessoas. Mas como que dentro da minha casa, qual a melhor forma de ressignificar tanto o que eu quero falar, quanto o que eu ouço? Sim. Porque na mesma proporção que eu posso falar e magoar, eu também posso ouvir e ser magoada. Então, como ressignificar? Cris, a única certeza que nós temos é do que falamos. Sim. Que o outro ouviu, a gente não sabe. Nós estamos aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, de repente alguém vai ver e entender completamente diferente do que nós... A mensagem do que a gente quer passar. E dentro dos nossos lares, dentro das famílias, não é diferente. Sabe? Essa comparação entre filhos não é interessante. Sim. Comparar um filho com o outro dentro dos lares. Ah, minha filha fez isso. Ah, meu filho tirou uma nota melhor. Ah, tá vendo sua irmã? Não tem essa comparação. Não tem existe um bullying próprio dentro de casa. Sabe? Elogiar, falar. Porque o mundo já fala as coisas ruins. Verdade. Sabe? Já fala as coisas ruins, já fala o que não presta, o que fulano não vale, já fala mal. Agora, nós, dentro da nossa casa, nossos lares, devemos proferir palavras de bênção. Obrigada por você ter lavado essas vasilhas. Filho, muito obrigada por ter me ajudado. Né? Obrigada, marido, por você ter trazido essas compras hoje, fez alguma coisa, ter saído com a gente. Eu tenho uma mania, todas as vezes que eu chego no meu lar, Jesus esteja nesse lar. Isso é meu, aprendi quando criança. E trouxe isso para minha família. Todo mundo, na minha casa, a gente faz isso. Jesus esteja nesse lar, quando ele coloca o pé na porta. Glória a Deus. E todo mundo proferindo isso, eu falo para os meus filhos, muito obrigada. Eu falo, valeu, amo ser sua mãe, sabe? Amo ter você como filho, amo ter você como filha. Vocês são um presente de Deus para nossa vida. Vocês é herança, eu preciso cuidar de vocês. Então, porque essas coisas ruins já tem na rua. Então, nós devemos. No momento de ira, não fala nada. No momento de ira, não fala nada. Tenta calar, sabe? Quando for chamar a atenção do seu filho, fala o que ele fez de errado, que você está triste com aquilo, mas também fala e encoraja ele a fazer o certo. Filho, eu estou te encorajando nesse momento a fazer as coisas certas. O certo é isso, isso, isso. O certo é aquilo para você, é as regras da sua casa. É aquilo que você sente bem, é aquilo que você quer para o seu filho. Quando a Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que deve andar. As pessoas trazem os filhos para a igreja e deixam. Ensinar é ir junto, é estar junto, ensinar é pegar e fazer antes. Ensinar é você ir lá e fazer antes. Filho, você viu como eu fiz? O filho vai repetir isso que eu ensinar. Sabe? Não é só trazer. Aí profere palavras de maldição e outras coisas a mais que... Sim. Eu me lembro assim, Adriana, que antes de eu converter, e depois também quando eu converti, eu demorei um tempo para compreender um pouco a respeito disso. Eu sempre achava, tipo assim, eu sempre ligava as minhas atitudes com o outro, isso no geral, no meu relacionamento dentro da minha casa com os meus pais, com a minha família, eu sempre liguei muito ao merecimento. Tipo, sabe, vou desculpar, não merece, não vou perdoar, porque, nossa Senhor, tipo, nossa, coitada de mim, eu sou a pobre coitada injustiçada, então, tipo, não vou fazer nada, não vou dar um passo ali à frente para resolver essa situação, porque fulano não merece, por exemplo. E a gente sabe que o perdão não tem nada a ver com merecimento, né? Não tem nada a ver com merecimento. Nós merecemos alguma coisa? O que você fez para merecer o perdão de Jesus? Me diz. Tudo que você quiser fazer aqui na Terra, você pode fazer tudo. Você vai merecer? Verdade. Não é por aí o merecimento. É uma condição, nós temos que perdoar. Sim.
Nós temos que perdoar o nosso próximo. Isso vem do amor, sabe? Quando a Bíblia fala, amai próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar ao ponto de passar isso. Sim. Se amar ao ponto de que isso transborde dentro da casa, dentro da sua família. E é uma condição, você tem que perdoar para que Jesus te perdoe e você alcançar a vida eterna. Não tem outro caminho. Eu não vou perdoar fulano, eu vou perdoar ciclano. O perdão tem que ser um hábito, como eu já disse no início. Sim. Ele perdoar. A gente já está caminhando para o finalzinho, Adriana. E, nossa, a gente poderia ficar aqui o resto da noite falando, né? Assim, é muito bom aprender com Jesus, né? Isso. E é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de colocar em prática. Verdade. Mas, para a gente finalizar, deixa uma mensagem. Talvez tem famílias que chegou até aqui e Sim. ainda não conseguiu ter essa prática do perdão dentro de casa, liberar perdão. A gente sabe que tem lares completamente destruídos porque tem mulheres feridas, maridos totalmente desestabilizados, filhos doentes por causa disso. Deixa uma mensagem para as famílias acerca disso, do perdão, da importância que é o perdão. Tá. Fica à vontade, tá? Tá bom. A minha mensagem para a família é que você ore, né? Que você, aquela família que não consegue perdoar, comece a orar. Como o perdão é divino, não é da terra, você deve orar, você e sua família juntos, e pedir ao Espírito Santo que os ajude a perdoar uns aos outros e abrir o coração. E pedir ajuda ao pastor, ou alguém da sua confiança, ou até mesmo um psicólogo, alguém que você confie para te ajudar em oração, para conversar com você o porquê que você não consegue perdoar aquela pessoa. O que você pode fazer para perdoar também, sabendo que nós temos que perdoar porque é uma condição que Deus coloca pra gente, que Jesus coloca pra gente. Nós sabemos que não é fácil. Tem maridos feridos, esposas feridas. Mas o que você vai fazer com a sua ferida? Vai continuar com ela ou vai tratá-la? O que você vai fazer com quem te feriu? Né? O que você vai fazer com quem te feriu? O que você vai fazer com esta ferida que foi causada em você? E o que você vai fazer a partir do momento que você sabe que tem uma ferida? Se você sabe que tem uma ferida, o que você vai fazer para curá-la? Vai continuar com essa ferida ou vai pedir ajuda? Essa é a mensagem para você refletir e pensar o que você vai fazer com essa ferida que causaram em você. Amém. Você pode finalizar orando para a gente? Posso. Pelas famílias, na verdade, né? Sim. Faça essa oração para a gente finalizar. Não conseguimos finalizar de outra forma, né? Senão pedindo ao Senhor que abençoe as famílias. Verdade. Então, fica à vontade. Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que salva, que ressuscita mortos. Nós queremos no Teu poder, na Tua graça. Senhor, nesse momento nós oramos, Deus, por essas famílias, Senhor, que não têm condição ainda de perdoar, ou nem sabe, Deus, que há uma ferida ali. Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ir de encontro a essas famílias. Deus, que ela venha, Deus, abrir os ouvidos, os olhos espirituais para entender e compreender que precisam ser curadas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essas famílias, Senhor. Nós colocamos elas no altar do Senhor. Deus, nós cremos no Teu poder e oramos por elas, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz, harmonia, alegria nesse lar. Que a presença do Senhor possa estar em cada lar. É que nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, viu? Foi bênção demais. Amém. Esse foi o nosso Sala de Visitas. Nós agradecemos você que esteve aqui conosco. Não esqueça de curtir e compartilhar. Contribua com a multimídia divulgando os conteúdos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Família segundo a vontade de Deus. Sala de Visita. Um encontro de compartilhamento sobre a oração do Pai Nosso na vida familiar.